Eu diria que essa é uma grande dúvida do crente. Por que o ímpio ele é abençoado ou porque ele consegue viver essa vida abaixo do sol? Eu não estou citando essa frase à toa. Não tem como pensar nessa possível bênção da vida do ímpio e não pensar em Eclesiastes. Mas para mim tem duas coisas importantes a respeito disso. A primeira delas é a seguinte: o fato de Deus permitir que ímpios prosperem não significa que Deus está dizendo que eles serão salvos. E eu gosto muito de lembrar dessa questão em meio ao livro de Eclesiastes, que me faz lembrar de outra coisa. Douglas Wilson, falando acerca de Eclesiastes capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: é incrível a nossa capacidade de invejar o ímpio lambendo a lata do figo, quando Deus nos tem dado o figo. E por que essa frase se tornou tão impactante para mim? E quando eu estudava o livro de Eclesiastes, eu tive essa oportunidade de expor para a igreja há alguns anos atrás. Por que ela impactou tanto a minha vida? Porque é justamente a nossa capacidade de encontrar alegria nas coisas simples da vida. Quando a gente vê um ímpio se perdendo em meio à sua riqueza, se a gente pudesse perguntar para ele o que é que ele faria com aquilo, muitos deles não teriam resposta para mim e para você. Ou talvez ele poderia até pedir para ser enterrado junto com a riqueza que ele construiu. Mas aí, uma outra imagem interessantíssima também é de você ter uma criança, obviamente isso é um exemplo bem didático, rica, com um quarto tomado de brinquedos, e ela sentada no cantinho do quarto, sem olhar e sem interagir com nenhum daqueles brinquedos. E quando Deus nos chama, é como se fosse uma outra criança brincando num quintal sem brinquedo algum, correndo com um graveto na mão e se divertindo em meio ao vento, como o próprio livro de Eclesiastes nos apresenta. Porque Deus nos chama a encontrar encanto nas coisas simples. Um outro livro que me chama muito a atenção, e aí eu vejo muito da aplicação de Eclesiastes também, apesar de não ser um comentário de Eclesiastes, é quando Joey Rigney fala naquele livro As Coisas da Terra, que ele diz assim: o quanto a gente perde do encanto da nossa vida de fazer as coisas simples. É tipo assim, por que eu não posso encontrar encanto em fazer dieta, mas também porque eu começo a negar completamente que eu não posso comer um hambúrguer com bacon. E aí a gente começa a querer controlar as coisas que Deus permite que aconteçam no meio da terra. E a gente começa a olhar assim: aquela pessoa tem prosperado, mas eu não tenho. Mas seria que a pergunta e o olhar seria esse, ou a pergunta deveria ser outra? Deus tem permitido que eu tenha vivenciado com minha família aqui coisas que, independente de ter ou não, a gente pode olhar para Deus, pensar como salmista, de Deus tem abençoado a minha casa, ou lembrando de outro texto bíblico, né? Minha casa e eu temos servido ao nosso Deus, independente das coisas que a gente pode ter ou não. Por quê? A riqueza que um ímpio pode construir é tudo aquilo que ele tem, e nada mais que isso. Mas quando a gente pensa na graça do Senhor, nas bênçãos que Ele nos dá, isso não tem preço e nada disso pode ser restituído, porque quando a gente começa a imaginar que quando Cristo nos chama a ser seus filhos, a gente realmente vai encontrar prazer e alegria como uma criança que brinca no fundo do quintal com um graveto na mão sem ter nenhum outro brinquedo. Mas a gente começa a querer apoiar essas coisas, ou aquilo que a gente começa a pensar de maneira errada, justamente naquilo que a gente pode ter e não naquilo que o Senhor tem nos dado. Mesmo que isso afete, né, como a gente tem vivido em meio a essa pandemia, a nossa saúde. Se a gente não lembrar do extraordinário, assim como Jó é lembrado, de que Deus deu e de que o Senhor tomou, seja o que for, até a família e a saúde, se a gente não for lembrado constantemente da soberania de Deus, a gente vai se perder e não vai encontrar esse encanto que o próprio Salomão nos chama a encontrar encanto na vida no livro de Eclesiastes. Isso não significa que a gente não possa se entristecer
um dia ou outro, mas é estranho quando a gente vive entregue em meio à tristeza, porque o nosso consolo e a nossa esperança é o próprio Cristo. Não são as coisas, não é aquilo que a gente pode ter, mas é justamente aquilo de quem o Senhor é na nossa vida. Ele é o nosso esteio e Ele é aquele que cuida de mim e de você, tendo coisas ou não. O Senhor tem cuidado do seu povo e a gente não pode fechar os olhos para isso.